E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo Rodrigues, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês. Não vou fazer um vídeo especificamente sobre livros, mas sim sobre a comunidade de livros aqui, principalmente no Brasil. A gente ouve muitos termos diferentes, alguns termos em inglês, e que às vezes a gente não sabe exatamente o que é, principalmente quando a gente tá acompanhando alguns canais no YouTube ou alguns Instagrams, alguns perfis de livros que comentam alguns termos que muitas das vezes são apenas em inglês, que a tradução já diz tudo, mas que como nem todas as pessoas têm o inglês, eu trouxe aqui alguns que eu conhecia, alguns que eu não conhecia e que eu pesquisei para poder trazer. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para saber quais eram os termos mais diferentões que vocês ouviam por aí, que eu ia tentar trazer em vídeo. Alguns deles eu fiz uma pesquisa, então não é necessariamente algo que eu tenha conhecimento técnico a respeito. Então já vou deixar logo de cara aqui avisado para vocês que, caso eu fale algo que esteja errado, por favor me avisa nos comentários que eu vou atualizar a descrição para deixar algumas advertências ali. Então quando você for assistir esse vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição para você ver se tem alguma atualização desses termos, tá? Principalmente se você estiver vindo depois de bastante tempo dele ter sido publicado, tá bom? E se você estiver assistindo aqui em tempo real, logo depois do lançamento desse vídeo, deixe sua contribuição aqui nos comentários, tá bom? Também não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Eu tô no Instagram e no Twitter como eufemismo, eu.fe.mis.mo. No Twitter são underlines em vez de pontos. Então vamos começar. O primeiro termo já é o próprio nome desse vídeo, que é o Bookstan, o famoso Bookstan. O que seria um Bookstan? A gente vê não só stan acompanhado da palavra book, como qualquer outra palavra que a pessoa queira, principalmente personagens, né? A gente vê o fandom de Acotar, principalmente, dos livros da Sarah J. Maas. Tem o você é o Riz Stan ou você é Nesta Stan. E o que significa a palavra Stan? Stan é um termo que foi criado pelo Eminem, sim, o rapper, lá no ano 2000, quando ele lançou uma música com esse título. E esse termo foi criado por ele e significa uma pessoa que tem uma obsessão ou é um fã muito alucinado por alguma pessoa ou alguma coisa. Então por isso que é o Bookstan. O Bookstan é aquela pessoa que é obcecada por livros. A gente podia só chamar de leitor? Podia, mas não, é Bookstan. Então se alguém te chamar de Bookstan não é uma ofensa, a pessoa apenas está querendo dizer que você, ou ela no caso, é uma pessoa que é obcecada por livros. Como a quantidade de termos é enorme, eu separei todos eles em categorias pra gente poder ter uma organização melhor aqui desse vídeo, e a primeira categoria é o Bookverso, os livros que vocês veem aqui nas nossas mídias digitais, mídias sociais, onde a gente costuma falar bastante sobre isso. E o primeiro dele já é o próprio Booktube, que é a soma das palavras book com YouTube. Então o Booktube é todo o nicho do YouTube voltado para os livros, as pessoas e os canais que falam sobre livros aqui no YouTube. E também tem as outras vertentes nas outras redes sociais. Então temos o BookTok, o Bookgram, o Bookstagram. O BookTok é a comunidade de livros no TikTok, o Bookgram ou o Bookstagram é a comunidade de livros no Instagram e o BookTwitter é a comunidade de livros no Twitter. Também existem alguns canais no Telegram sobre livros, inclusive o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, tem um canal dele, mas a gente usa principalmente para divulgação de promoções, mas existem alguns outros canais que também falam sobre as suas leituras ali nos seus grupos de Telegram e tal, mas é uma comunidade um pouco menor, então o nome também seria algo como Bookgram, já que seria a junção de Telegram com o Book, mas fica muito parecido com o Instagram, então acaba que Bookgram é usado somente pro Instagram. Inclusive, alguns títulos de vídeo também têm nomes diferentes, como o Book Haul e a TBR. O Book Haul são os livros recebidos. Haul significa adquirir, aquisição. Então, o Book Haul seriam os livros que você adquiriu, não necessariamente comprando, mas também que você tenha recebido de alguém, que você tenha ganhado de presente, algo nesse sentido, livros novos que chegaram. E TBR é a sigla de To Be Read, que são os livros que a pessoa vai ler, que significa a serem lidos, né? Ler esses daqui. Então, normalmente é uma lista de livros que a pessoa vai ler nos próximos tempos, no próximo período que ela determinar, né? Normalmente as TBRs que a gente vê são mensais ou anuais, os livros que a pessoa quer ler naquele determinado período. O wishlist também é um termo que a gente ouve bastante, principalmente quando aquele criador de conteúdo vai fazer um aniversário e ele fala: ai, gente, vou disponibilizar minha wishlist aqui pra vocês, que é uma lista de desejos. Wish significa desejo, é também o verbo desejar, e list é a lista. Então são os livros que a pessoa quer. É normalmente aquela listinha dos sonhos, os livros que a pessoa gostaria muito de adquirir em breve. Algumas plataformas, algumas lojas virtuais disponibilizam uma ferramenta para você criar ali dentro a sua wishlist. Inclusive a Amazon tem a wishlist, onde você pode criar lá dentro a lista que você quer e você pode compartilhar essa lista com outras pessoas. Então fazem muito isso também para casamento, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai ter um filho e você quer que as pessoas te ajudem com alguma coisa.
então você já separa ali os itens que você precisa ou que você deseja e você pode compartilhar essa lista com as pessoas. Outro termo que a gente tem ouvido mais recentemente é sprint, os sprints de leitura, né? Os sprints de leitura são períodos em que a pessoa fica ali focada em leitura ou em outras coisas. Sprint é um período de tempo dedicado a algo. Então, normalmente, a gente está acostumado a ver isso lá na Twitch, onde as pessoas fazem as lives, e nessas lives eles determinam um tempo em que eles vão ficar lendo com vocês. Aqui mesmo no YouTube a gente já fez isso, eu já participei de uma live aqui no YouTube, no canal do Paulo também, que foi durante a maratona do Vitor desse ano, do comecinho do ano, sim. E a gente coloca lá 30, 40, 45 minutos, 50 minutos, depende da disponibilidade da pessoa, né, e do tanto de tempo que vocês querem ficarem focados naquilo. Muitas pessoas utilizam os de 25 e 5 minutos, que é a técnica Pomodoro, né, que também tem os de 50 e 10 minutos e assim em diante. Vai avançando proporcionalmente o tempo, e são períodos em que você se dedica a focar em algo. É basicamente isso. Agora, em português, um termo muito comum são as LCs. As LCs são as leituras coletivas, ou seja, aquelas leituras que são combinadas entre várias pessoas para terem um início e um término determinados, e que vocês vão ler aqueles livros juntos. Normalmente tem algumas discussões sobre esse assunto, podem acontecer lives, podem ter grupos onde as pessoas vão se juntar para falar isso, pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, pode ser na Twitch, qualquer rede social aí que as pessoas puderem se unir para falar sobre aquele determinado livro, série, saga, etc. E normalmente são abreviadas para LC. Os fandoms, eles são comunidades de leitores ou de fãs daquela determinada obra, então é como se fosse um reino de fãs. Reino em inglês é kingdom, então a gente tem os fandoms, que são os reinos dos fãs, é onde aquela obra reina sobre aquelas pessoas. Então se alguém te perguntar, você é do fandom de ACOTAR, você é do fandom de não sei o que, aí você já sabe o que responder. No caso, as pessoas têm muito medo do fandom de ACOTAR, porque costuma ser um fandom muito unido, e se você fala mal dessa obra, você ouve muito xingo. Existem vários comportamentos que é até interessante de serem analisados entre cada um dos fandoms que existem dentro da comunidade Bookstan como um todo. Um último bônus aqui nessa categoria é o KU, que é o Kindle Unlimited, que normalmente o povo usa, né, o Ku, fala que é o Ku, mas que na verdade se pronuncia KU, que é o serviço de assinatura da Amazon para livros, contos, séries, qualquer tipo de material escrito digital que você possa ler, e você assina pagando mensalmente o valor lá desse serviço, e você vai ter acesso a uma biblioteca inteira para você ir lendo. Funciona como um empréstimo, então você pode pegar até 10 títulos, se eu não me engano, e depois você vai devolvendo, e é um serviço muito bom, é tipo a Netflix dos livros, né? Então é o KU. Eu vejo que muita gente às vezes fica na dúvida sobre a pronúncia, você pode falar Kindle Unlimited para escapar da sigla, ou KU também, tá bom? Mas pode falar KU também que tá tudo certo. Alguns termos gerais que não são usados apenas aqui no Bookverso, como também em outros nichos de cultura que a gente tá acostumado a ver também em filmes, séries, são alguns deles que eu separei aqui pra gente. E o primeiro é quote. As quotes são as citações que a gente vê nos livros ou nas séries, nos filmes. São trechos de algum discurso ou de algum parágrafo, um verso, algo que você tenha gostado e que você marca ele ou você replica ele em algum lugar. Quote é exatamente a tradução para citação. Mas normalmente quando a gente fala aqui no universo dos livros, a gente mostra os livros assim, olha, várias quotes que tem nesse livro, são as marcações, são aquelas partes do livro que a gente vai colar o post-it ou que a gente vai grifar. O cliffhanger é um outro termo bem legal que eu gosto muito, que normalmente é quando uma obra termina a sua entrega ali, né, no final do episódio, de um capítulo, de um livro ou de uma saga, com algo que vai te deixar com a sensação de estar pendurado por um penhasco. Então é como se você realmente estivesse ali por um fio e o livro acaba, aquela obra termina e você não sabe o que fica acontecendo. Você vai ter que esperar o próximo lançamento para você saber o que vai se desenrolar ali daquele momento. Trope é um termo mais recente que tenho ouvido com bastante frequência ultimamente. Há uns 2, 3 anos atrás eu não ouvia ninguém falando sobre isso, mas o trope ele é um clichê, é um conjunto de elementos de uma narrativa que vai entregar algo parecido. Então você pode ver um trope de romance, um trope de fantasia, que você vai comparar com outras obras e que vão ser muito parecidas por elas terem elementos em comum. Inclusive uma das últimas categorias, se eu não me engano a última categoria desse vídeo, são os tropes de romance, e eu vou falar sobre eles lá pra frente. São tipo enemies to lovers, haters to lovers, quando a gente chegar lá a gente fala um pouquinho mais. A famosa ressaca literária, eu não sei se você já conhece, você já passou por ela, mas é um momento em que você termina um livro que ou foi muito bom, ou foi muito ruim, ou foi muito marcante, e ele te deixa com vontade zero de ler qualquer outra coisa depois disso. Eu passei
passei por uma recentemente, depois que eu li Casa de Céu e Sopro, porque foi uma quantidade absurda de informações pra armazenar e processar, e eu realmente não queria ler mais nada depois daquilo. Então eu li Viúva de Ferro, que foi um livro que foi a minha cura da ressaca, né? Mas esse já é um termo mais conhecido, então não vou me aprofundar tanto nele. Outro termo que também é mais recente são os avisos de gatilho. Avisos de gatilho são informações que podem ajudar muito a pessoas que são sensíveis a determinadas informações ou elementos daquele livro que vão fazer mal ou desenvolver ou ativar algum trauma passado que você já tenha tido ou desencadear algumas emoções que você não queira ter. Os avisos mais comuns que a gente ouve bastante falar são os avisos de abuso, né, que eu não posso falar completamente aqui porque senão o YouTube me derruba, mas também avisos de bullying, avisos de palavras de baixo calão. Então são informações que estão contidas ali antes de você consumir aquela obra para que você tenha uma experiência gostosa e prazerosa e que aquilo não te transforme negativamente depois da leitura. A próxima categoria agora vão ser os tipos de mídias onde as narrativas podem estar contidas, e eu vou falar algumas aqui pra vocês, mas é importante que vocês entendam primeiro que mídia não é necessariamente aquele termo que a gente tá acostumado a ouvir, que se refere à TV, aos jornais, aos veículos de comunicação como um todo, mas sim, a mídia, ela é principalmente um objeto ou um meio que possa transportar uma informação. Então, o papel é uma mídia, o computador é uma mídia, o CD é uma mídia, e a primeira que eu vou trazer aqui pra vocês é a diferença entre a HQ, a graphic novel e os mangás. Eu fiz uma breve pesquisa sobre isso porque não são mídias que eu consumo muito, mas aparentemente as HQs se diferenciam das graphic novels principalmente pelo comprimento. As HQs costumam ser mais curtas e também pela qualidade, que as graphic novels costumam usar papéis mais finos, são não finos de grossura, né, de gramatura, mas uma qualidade superior. A impressão também tem uma qualidade superior e também são mais longas, então é um romance contado em quadrinhos. Não necessariamente quadrados, mas sim formas que vão se intercalando ali para contarem uma história visual pra gente. Heartstopper eu acho que é uma das graphic novels mais famosas da atualidade aqui, que vai até ter uma adaptação pra Netflix. Eu nunca li, mas tenho vontade de ler. É um romance, não necessariamente amoroso, eu vou falar inclusive sobre isso mais pra frente, que conta a história de dois rapazes que se apaixonam e tal, e é por meio de quadrinhos. Já o mangá comumente é preto e branco, talvez tenha alguns que também sejam coloridos aí, eu já não sei, preciso inclusive que vocês me digam, colaborem aqui nos comentários pra mim, mas a característica principal dos mangás é que você lê eles da direita pra esquerda e do fim pro começo. Então, um dos erros mais comuns que a gente comete quando vai pegar um mangá pela primeira vez é abrir a última página e tomar um grande spoiler, porque pra gente é a primeira página. Então, a ordem que a história acontece no mangá é ao contrário, você sempre deve virar ele ao contrário aqui e começar lendo assim. Os mangás nasceram no Japão, mas eu não tenho tanta certeza de que ele precisa necessariamente ter vindo de lá pra ser considerado mangá. Acredito que outras culturas também possam produzir mangás. Por favor, colaborem comigo aqui nos comentários, tá? A outra subcategoria agora, ainda dentro dos tipos de mídia, são os acabamentos dos livros. E eu trouxe 5 principais acabamentos que a gente ouve bastante e que a gente tem muita dúvida na hora de comprar. O mais famoso, mais conhecido é o hardcover, que são as capas duras que normalmente tem uma jacket. A jacket nada mais é do que uma sobrecapa. É aquele papel que envolve a capa dura e eu trouxe um exemplo de cada para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele é um hardcover, então ele é capa dura, mas ele tem uma jacket, tá vendo, ó, que é removível e que envolve o livro. Normalmente tem um acabamento aqui por baixo, mas não é um acabamento incrível, tá? É apenas um detalhe que a gente tem que fica por baixo da capa. Normalmente as jackets são boas para protegerem os livros ao longo do tempo. Outro tipo de acabamento também conhecido e que a gente usa mais no Brasil do que o hardcover são os hardbacks, que são as capas duras, como esse, que a capa já é impressa na própria capa, você não tem a capa impressa na jacket, como era o caso anterior, e não tem nenhuma outra proteção, somente a capa que é dura mesmo, tá? A principal diferença, então, entre o hardback e o hardcover é que o hardcover tem a jacket e esse não. Outro nome que a gente costuma ouvir falar bastante também são os paperbacks. Os paperbacks são edições sem orelha, com acabamento um pouco mais barato, então eles são algumas edições mais econômicas. Eu tenho esse exemplo aqui de House of Orphan Blood, da Sarah J. Maas, que eu ganhei da Cleita, e ele é um paperback, ele não tem orelha, ele é bem mais leve,
leve do que o livro que a gente está acostumado. Então até optei por ele ser um livro muito extenso. Os paperbacks normalmente são bons nesses casos, porque eles facilitam um pouco mais a leitura de livros extensos, eles são mais leves e aí você não fica com dor nas costas durante a leitura, né? E também é bom para você ler quando você vai andar na rua, quando você vai levar o livro para outros lugares e aí ele não pesa tanto na mochila, né? A gente também tem as edições pockets, que são as edições de bolso. Eu tenho essas daqui da Zahar, mas elas não são um exemplo tão bom, porque elas são capa dura. Normalmente as edições pocket elas são pequenininhas. Um exemplo melhor seria o box de Game of Thrones, que eu não tenho, gostaria muito de ter, mas eles são todos pequenininhos, com aquele papel que parece papel de bíblia, sabe? Que também é bem fininho. Aí sim, realmente no caso fino de ter uma gramatura leve. Inclusive gramatura também seria um termo bom para falar aqui, né? Gramatura nada mais é do que a medição da quantidade de gramas que esse papel pesa por metro quadrado. Então, quanto maior a gramatura dele, mais grosso ele é. Os papéis sulfite que a gente está acostumado a ver, aqueles que a gente usa em impressoras comuns, normalmente são de 75 a 120 gramas. E papéis mais duros como cartolinas e as capas dos livros variam em torno de 300 gramas por metro quadrado. E o último acabamento e o mais comum aqui no Brasil é a brochura, que a gente tem praticamente todos os livros que são lançados, eles saem em brochura. Eles são famosos pela orelha, que não necessariamente serve para você marcar o livro. Eu sei que muita gente usa a orelha para marcar a página que você tá, mas não é necessariamente para isso que ela serve. Ela serve para manter o livro fechado quando você coloca ele numa superfície. Ele fica mais pesadinho e ele não fica levantado assim como acontece com os paperbacks, né? Mas a principal característica não é necessariamente a orelha, e sim a forma como eles são costurados aqui na capa, como o miolo é costurado e colado na capa. Saindo dos acabamentos agora e das mídias, a gente vai para uma outra categoria que são os tipos de narrativa, que inclusive foi uma dúvida lá que muita gente colocou na caixinha que eu disponibilizei no Instagram. A maior parte dos livros que a gente consome, sejam eles de ficção ou não ficção, são em formato de prosa. A prosa é um formato de texto corrido em que o mais importante é a clareza das informações e não necessariamente a cadência, como são os poemas, escritos em versos e estrofes. Aqui na prosa, a gente tem o texto escrito em parágrafos. E os textos mais comuns que utilizam essa estrutura são os contos, as novelas e os romances. Normalmente a gente chama os romances de livros, né? Então a gente sempre fica livro, conto, novela, e é uma bagunça que a gente sempre fica. Mas a principal diferença entre eles é sim o tamanho e o volume, a densidade narrativa entre eles. O primeiro, que é o conto, ele é mais curto. Normalmente acontece somente uma trama dentro dele, então a gente não tem tantos personagens, a gente não tem histórias paralelas. Normalmente é apenas uma história que é contada ali pra gente e ela se inicia e se encerra dentro desse conto. Mesma coisa na novela. A história deve se iniciar e se encerrar dentro do seu período. Não existem séries, não existem sagas e grandes volumes de novelas seguidas, porque normalmente, quando você vai fazer isso, você escreve um romance. O romance é um grande avolumado de histórias e tramas que se conectam entre si. Então não é necessariamente a quantidade de páginas que vai ditar se ele é uma novela, ou se ele é um romance, ou se ele é um conto, mas sim a densidade dessa história. Então, recapitulando pra gente fechar essa ideia. O conto é apenas uma trama. Na novela, costumam-se ter mais tramas. E o romance também se tem mais tramas, mas a história ela pode ter um outro segmento. Ela costuma ser maior e não é tão pequena quanto a novela. Quem vai ditar se o livro é uma novela ou se é um romance é o próprio autor, tá? É a editora que vai lançar, não somos nós que vamos necessariamente dizer. Agora vamos para uma nova categoria que vai ser os termos de narrativa, que normalmente a gente usa para diferenciar algumas narrativas de outras, mas não vou falar todos, eu vou falar só os que realmente são um pouco mais diferentes ou mais recentes, ou que o pessoal teve mais dúvida lá no meu Instagram. Os três primeiros normalmente são para separar aqueles livros por idade. Então a gente vai ter o infanto-juvenil, o young adult e o new adult. O young adult é o termo que a gente utiliza para livros para jovem adultos, e o new adult normalmente para pessoas que acabaram de chegar na fase adulta e estão convivendo com os primeiros problemas de adulto ali. Normalmente acontecem em faculdades, ou é a primeira gravidez, são as primeiras coisas quando você chega na fase adulta mesmo. Exemplos de infanto juvenil são Percy Jackson e os Olimpianos. Exemplos de young adult são livros não necessariamente de romance romântico, né, mas também de fantasia, como Os Instrumentos Mortais. E acho que os mais famosos de New Adult são os livros da Colleen Hoover, não todos, e também os livros de Off Campus,
que literalmente acontece nas faculdades do pessoal ali que tá durante esse período da vida. Uma outra característica que também é um pouco mais marcante para definir se é Young Adult ou New Adult, ou também adulto, é a quantidade de pegação que tem nesse livro. Então, se for um livro que tiver um pouco mais de pegação, se tiverem cenas mais descritivas de sexo, eles são mais New Adult ou adulto. Não é comum ter cenas tão descritivas em Young Adults. Elas são mais referenciadas, tipo, eles se pegaram a noite toda, ou eles finalmente transaram, algo nesse sentido. Não tem as descrições como o New Adult e os adultos têm. Informações ou materiais canônicos são informações que são ditas pelo autor ou pelo conjunto de autores daquela obra, que vão realmente ditar se aquilo faz parte daquela história ou se faz parte de uma fanfic. Fanfics são ficções inventadas por fãs, por isso fanfic, que não necessariamente estão dentro do cânone da história. Em alguns casos, essas fanfics podem sim serem canonizadas, como aconteceu com A Criança Amaldiçoada em Harry Potter, que começou como uma peça de teatro inspirada no filme, nos livros e no filme, e que depois foi canonizada pela J.K. Rowling. Também, se eu não me engano, isso aconteceu em Star Wars, mas eu não tenho tanta certeza pra falar sobre. Mas um exemplo de coisas que são realmente cânone são o universo dos Caçadores de Sombra da Cassandra Clare, que existem várias histórias que acontecem no mesmo mundo e elas fazem parte daquele mesmo universo de fato. Então a gente tem lá os Instrumentos Mortais, depois a gente vai ter as Peças Infernais, depois a gente vai ter as Últimas Horas, a gente vai ter os Artifícios das Trevas, as Crônicas do Bane, um monte de coisa que faz tudo parte da mesma história, e a autora, que no caso é a pessoa mais importante da situação, que vai dizer faz parte ou não faz parte. A gente também tem alguns outros tipos de livros e histórias que complementam o mundo que a gente conhece dentro dos cânones. Então a gente vai ter os spin-offs, que são histórias derivadas daquele mundo. Talvez a gente vá acompanhar um outro personagem que era personagem secundário no primeiro livro que saiu e depois ele vai se tornar o protagonista dessa nova história. Talvez a gente vá pra o mesmo mundo que aquelas coisas aconteceram, os mesmos cenários, só que em outro período de tempo, ou a gente vai usar os mesmos elementos, a mesma estrutura mágica, a mesma estrutura funcional desse mundo, só que com outros personagens. Então os spin-offs são essas histórias que derivam de uma história anterior. A gente também tem as prequels e as sequels, que eu gosto de chamar de frequência e sequência. Na verdade, o correto é prequela e sequência, que são prequela quando a história acontece antes do primeiro livro que foi lançado, e sequel quando ele vem depois. Então, mais uma vez, exemplos aqui dentro de Cassandra Clare. A gente tem os Instrumentos Mortais, e aí ela lançou a prequel, que são as Peças Infernais, que aconteceu lá muitos e muitos anos antes, e ela lançou depois a sequel, que são os Artifícios das Trevas, que veio depois dos acontecimentos dos Instrumentos Mortais. E também, quando o autor não quer escrever mais nada, ele faz um standalone, que é um livro que não precisa de continuação. A história se inicia e se encerra dentro daquele mesmo livro, dentro daquele mesmo conto, daquela mesma narrativa que a gente pega pra ler. Dentro de fantasia, a gente tem o High Fantasy e o Low Fantasy, que são a alta fantasia e a baixa fantasia. A principal diferença entre os dois é que a Low Fantasy tem elementos da nossa realidade. Então, normalmente, a gente tem o mundo como a gente conhece ele e alguns elementos mágicos que nos são apresentados, ou quando você atravessa uma fenda para outro mundo. E a gente tem o High Fantasy, que é a alta fantasia, onde a história inteira se passa em um mundo que não é o planeta Terra, como é o caso de Cidade da Lua Crescente, que tudo acontece em Midgard, que é um outro planeta, são outros continentes, são outras raças que habitam lá. Os livros do Tolkien também são um bom exemplo, já que todos eles se passam nesse outro universo que não é a Terra, que acredito que seja a Terra-média, porque ainda não li Tolkien. O famoso plot twist nada mais é do que a reviravolta. Eu uso muito essa expressão, principalmente na vida real, quando algo inesperado acontece. Então, a história está caminhando para um determinado ponto, e aí a coisa gira e dá cambalhotas em torno daquele ponto e vai para uma outra situação que você não esperava. Então o plot é o enredo e o twist é quando você dá um giro, ou seja, quando você gira o enredo. Eu costumo usar muito também plot para me referir à história como um todo, né? Quando a gente tá falando do enredo de determinada história, determinado livro, determinado filme, série, e aí quando aquela coisa está caminhando para um ponto e ela muda completamente aquele ponto, é o plot twist. Agora a gente vai para a última categoria, que são os romances românticos de fato, histórias aqui de casal, de amor, de trisal, de vários tipos de histórias que vão contar um rolezinho amoroso aí pra gente. E aqui tem termo pra caramba
caramba. Mas como eu não sou um leitor de romances, eu vou trazer só os que eu conheço de fato, os que eu mais ouço falar. E os primeiros são o tananã to lovers, que pode ser enemies to lovers, haters to lovers, friends to lovers, qualquer coisa to lovers, que são histórias clichês em que os personagens se iniciam como aquela determinada primeira coisa e terminam em amantes. Então, enemies to lovers, eles começam como inimigos e terminam como amantes. Depois a gente tem os haters to lovers, que eles começam como pessoas que se odeiam e depois como amantes. E a principal diferença entre enemies e haters é que no enemies to lovers eles são realmente inimigos. Normalmente eles estão dentro de uma guerra ou em casas e situações que opõem ideologias deles, enquanto no haters eles podem simplesmente se odiar. É um colega da faculdade que você não gosta e que no final você vai acabar se apaixonando por ele. E o friends to lovers são os amigos para amantes. A gente vai ter o boys falls first, que é o garoto se apaixona primeiro. Normalmente nos romances é muito comum que as garotas se apaixonem primeiro pelo cara, mas aqui no boys falls first é quando o cara se apaixona primeiro. E é um tipo de romance que vem sido bastante explorado ultimamente. A gente tem o fake dating também, que é o namoro falso, é quando você vai combinar com um amigo ou alguma pessoa ali, tipo, vamos fingir que a gente tá num relacionamento aqui pra passar por determinada situação, e no final das contas eles acabam se apaixonando, então o fake, que era o falso, no caso, se torna verdadeiro. Daí a gente vai ter o slow burn e o fast burn. O slow burn é aquele tipo de romance que a gente sabe que eles vão ficar juntos, mas a coisa acontece mais devagar. O slow burn, ele é mais conhecido por ser mais desenvolvido, melhor desenvolvido, né? Então a gente vai ter muitas situações que vão colocar e construir o que for necessário para que esse casal fique junto no final. Muita gente confunde enemies e haters to lovers com o slow burn, porque às vezes eles podem começar não se gostando, mas não tipo se odiando, apenas não tem nada um com o outro, indiferença. E depois eles vão se desenvolvendo até se transformarem em amantes. Ao contrário do fast burn, que também pode ser muito desenvolvido, mas é uma coisa que acontece mais rápida, porque fast significa rápido e slow significa lento. Então no fast burn, a paixão acontece e queima muito mais rápido. Um subgênero do fast burn é o insta-love. O insta-love é o amor instantâneo. Normalmente é quando os personagens se apaixonam logo de cara e o plot normalmente gira em torno de eles conseguirem manter essa paixão ou não, enfrentando várias adversidades aí que vão se opor ao relacionamento deles ou aos próprios sentimentos que eles já tenham. E aí a gente tem alguns que são um pouco mais gatilhentos, e o primeiro é o bully romance, que são histórias de romance em que as pessoas que vão se apaixonar normalmente costumam praticar bullying uma com a outra no começo da história. É muito comum que esse tipo de livro apresente vários gatilhos e que ele seja para maiores de 18 anos. Também é recomendado para pessoas maiores de 18 anos o próximo, que é o Dark Romance, em que a história vai abordar temas bem mais pesados, como agressão, violência doméstica, que no final das contas eles vão resolver aquilo tudo e vão continuar juntos, ou não também. E aí a gente tem a minha maior dúvida, que foi o pontapé para eu resolver fazer esse vídeo, que foi eu ter visto uma editora que tá lançando um livro de fantasia nacional aqui no Brasil, que eles utilizaram o termo sáfico para descrever o romance que vai acontecer lá. E eu não fazia a menor ideia do que era, e eu fui pesquisar sobre e eu não imaginava que pudesse ser isso o significado de sáfico. E aí eu descobri um outro também, que é o aquileano. Eu descobri que ambos esses dois termos se referem a um sistema que é o sistema GAG, que é o sistema gênero atrai gênero, por isso GAG, em que a gente se referencia aos pares ou trios ou poliamores daquela história a partir do gênero delas e não da orientação sexual. É muito importante que isso fique claro, que se você não entende a diferença entre gênero e orientação sexual, isso deve ficar muito claro na sua cabeça quando a gente está falando de romances sáficos e aquileanos, porque estamos nos referindo apenas ao gênero das pessoas. O romance aquileano é aquele em que dois homens se interessam um pelo outro, e a gente está falando apenas do gênero, porque um deles pode ser pan, um deles pode ser bi, um deles pode ser trans, mas ambos são homens. Os dois também podem ser trans, os dois também podem ser bi, os dois também podem ser pan, e não são necessariamente os dois gays. Essa é a diferença entre um romance gay e um romance aquileano. O romance gay é uma subcategoria do aquileano. Assim como
como romance sáfico é um romance entre duas mulheres. Então, mais uma vez, separando o gênero. Podem ser duas mulheres pan, duas mulheres bi, uma mulher pan, uma mulher cis, uma mulher trans. Então, a gente tem uma infinidade de orientações sexuais que podem estar dentro desse romance, mas o mais importante é, no romance sáfico são duas mulheres e no romance aquiliano são dois homens. Existe uma lista imensa de possíveis casais ou trisais ou poliamor que tem termos específicos para eles, e eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês irem visitar o site que tem a lista completa. Os mais comuns são esses dois, por isso que eu trouxe só eles aqui pro vídeo, mas vocês podem ir lá para saber cada um deles. Pessoal, então é isso, o vídeo de hoje ficou imenso, mas eu acredito que ainda existam um monte de outros termos que eu não trouxe aqui. Se vocês souberem de mais algum, quiserem complementar, deixa aqui nos comentários. E também, se vocês querem uma parte 2, me ajudem aí trazendo mais termos pra mim. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like no vídeo antes de ir embora, se inscrever no canal se você tá vindo aqui pela primeira vez, me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!